ShockwaveSound.com. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado por ter escolhido para a gente trabalhar com essa importante ferramenta que é a calculadora HP12C. Nós vamos ter uma aula de matemática financeira aplicada ao HP12C, onde a gente vai tentar trabalhar aqui com vocês a forma de você enxergar o mundo das finanças, ou como é que a gente se trabalha com a questão de juros, certo? Então, a gente vai utilizar principalmente uma ferramenta, uma calculadora. Essa aqui é a calculadora que a gente vai utilizar, certo? Ela vai estar de forma digital nessa apresentação, só que aconselho vocês a comprarem. Você consegue baixar na internet algum software que simula a HP12C em qualquer lugar, praticamente, em qualquer site, né? E você também tem essa planilha em Excel. Então, você pode ter na planilha Excel, você tem esses cálculos, você pode ter essas fórmulas. A gente vai dar uma passadinha rapidinho como você usar isso também em planilha. O ideal é que você tenha uma calculadora. Você pode ver que a maioria das pessoas que trabalham com finanças ou que trabalham com juros e tudo mais, tem sempre à mão essa calculadora. É uma calculadora antiga, ela é de 1970, esse projeto que foi feito pela Hewlett-Packard, e você encontra ela praticamente no preço de 320 até R$180, você vai conseguir encontrar essa calculadora. Como ela é um produto da própria HP, qualquer lugar que você for comprar, não existe um genérico, não existe um similar, tá? Você só tem essa HP, ela é registrada e é o produto que mais lucrativo da empresa, ok? Então, é com essas aqui que nós vamos fazer os cálculos financeiros, porque ela ajuda substancialmente o trabalho da gente. Vamos um pouco ver a apresentação, como ela está sendo feita. Bom, então nós vamos falar sobre a matemática financeira utilizando o HP12C. A ideia é que você tenha uma visão diferente, que você tenha uma percepção diferente, que se enxergue o mundo de forma diferente. É uma nova janela, certo? Nós vamos estar trabalhando especificamente com esses dois livros, que são livros excepcionais. Você encontra da editora Atlas. Você vai encontrar com o título, os autores são Bruni e Farnaz, certo? São os livros excepcionais, dos quais me ajudaram a fazer essa apresentação, e nós vamos trabalhar basicamente em cima desses livros. Eu aconselho quem quiser se inteirar um pouco mais sobre matemática financeira. Esses são livros excepcionais, eu particularmente gosto bastante deles. Vamos lá? Bom, vamos falar então um pouquinho sobre a questão das decisões financeiras e objetivos. Bom, então o que nós temos? Nós temos de um lado, nós temos os ativos, os investimentos, o passivo e os financiamentos que a gente tem. Então, olha, quando você vai comprar um carro, ele é um ativo, ele é um bem ou um direito, certo? Ele vai entrar nessa questão de investimento. A compra de um carro, dependendo do que você vai utilizar, passa a ser um investimento. Quando você compra esse carro, em contrapartida, né, do outro lado você tem o seu passivo. O seu passivo, na verdade, é o seu financiamento, é o que você deve, são suas obrigações e deveres que você tem como cliente, tá? Então, todo esse processo nosso dá a ideia de que, quando eu mexo com investimento, eu compro um carro, estou aumentando o meu investimento, e em contrapartida, o meu financiamento vai deduzir a minha receita, certo? O que eu tenho que fazer aqui? Maximizar o valor da minha riqueza. O que a gente tenta fazer? Quando você vai comprar um carro, você vai comprar um apartamento, que seja, você está procurando o seguinte: olha, esse carro, na verdade, qual é o valor de revenda dele, certo? Assim, depois que sobrar, depois que eu não quiser mais o carro, que esse carro não for mais interessante para mim, tem alguém que tem interesse nele? Se você comprar, por exemplo, que seja aí um carro importado de uma marca muito rara, vamos dizer assim, a pessoa não vai interessar, você não vai ter um segundo ou um terceiro comprador. Então ele desvaloriza demais. Você não maximiza a sua riqueza, certo? Em cima disso, então, o que a gente faz? A gente tem um fluxo de caixa,
E aí, do outro lado, nós temos um custo médio ponderado de capital. Então, do lado de cá eu faço um fluxo de caixa, do lado de cá eu faço um custo médio ponderado de capital. Aqui em cima eu vou aplicar minhas técnicas, aonde vou tentar buscar o equilíbrio ou a maximização da minha riqueza. Assim funciona a vida financeira de todo mundo, de qualquer pessoa que seja, desde um indigente que pede esmola na rua, entendeu? Até um multimilionário que aplica dinheiro em bolsa de valores, ok? Bom, isso aqui a gente vai trabalhar alguns capítulos do livro que eu estava comentando, certo? Capítulo 2, o 3, o 4, 5, 6 e 7, vamos falar a respeito disso. Isso aqui, mais uma vez, é a nossa calculadora, você vai encontrar ela nesse formato dourado, que é a mais antiga, que tem um processador mais antigo, porém é a mais utilizada. E tem um modelo prateado, né, que tem uma CPU mais nova, mas ela é tão icônica, ela é uma referência tão grande que até hoje as pessoas insistem em utilizar, como eu, a dourada, porque ela não deixa de ser um status, certo? Bom, quando você compra uma calculadora dessa, o que você vai perceber que nela não tem um sinal de igual. Então todo mundo que pega uma calculadora dessa fala assim, ué, cadê o sinal de igual? Por que não tem um sinal de igual? Vou explicar para vocês. O que acontece é que essa calculadora, ela trabalha numa pilha de registradores. Então, um senhor, um lógico matemático polonês, resolveu fazer um sistema de pilha operacional, simplificando essa operação. Como é que ele sugere essa simplificação? Através do que a gente chama de lógica reversa, tá? O que é a lógica reversa? A gente chama de RPN, que vai dar, que a gente chama em português de notação polonesa reversa. Então, a linha de raciocínio dessa calculadora é totalmente diferente dessa calculadora convencional. Por isso que as pessoas assustam com ela, porque quem não tem o hábito de pegar e conhecer o sistema polonês inverso, ele pega e fala assim, não, eu não mexo com essa calculadora. Eu vou mostrar aqui, eu implantei esse software aqui para a gente olhar essa calculadora de forma virtual, certo? Olha aqui, se você procurar aqui, ela não tem nenhum sinal de igual. Não tem. Mas não se preocupe, isso a gente vai resolver facilmente, que provavelmente ao final dessa aula você vai perguntar por que existe esse sinal de igual em calculadora. Vamos ver como é que ela funciona. No álgebra convencional, o que o cérebro da gente convenciona, do que o cérebro imagina, é exatamente isso aqui. Se eu for somar 235 com 121, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 235 mais 121, e aí o que eu faço? Eu chamo esses dois aqui de operandos, não é isso que a gente aprendeu na escola? Eu tenho um operador. Então, entre 235 e 121, eu faço uma operação. Numa calculadora convencional, que acompanha esse raciocínio da gente, o que a gente faz? A gente escreve 235 mais 121 é igual à minha instrução 356, ok? Então, isso aqui é simplesinho você fazer na calculadora. Se eu for fazer essa conta na HP 12C, eu faço uma notação polonesa da seguinte forma. Eu coloco, primeiro, os operandos, certo? Aqui tem uma teclinha mágica, que é chamada de Enter. Enter, só para a gente ficar mais familiarizado, é essa tecla grande aqui, ó. Tá certo? Essa tecla que a gente vai utilizar aqui, que é o Enter, ok? É o Enter que eu estou falando. E aqui nesse caso, então, eu pegando 235, Enter 121, quer dizer que eu estou falando que entre essas duas operações, eu vou ter uma operação de edição. O operador de instrução, 356, ok? Esse é o formato padrão da notação polonesa. Vamos ver isso aí, como é que fica na calculadora? Ó, vamos lá. 235, ok. Enter. 121. Qual é a operação? A operação é o sinal de mais, ok?
356. Então, olha, a partir desse momento aqui, você fala assim, caraca, esse negócio é muito bom. Então, ao invés de eu colocar 235 mais 121, vai dar esse valor. 235 entre 121, existe um operador, vai dar o mesmo valor. Mas você vai perguntar assim, mas qual é a diferença disso? A diferença que em grande parte dos momentos, a hora que você vai fazer cálculos com somas complexas, ou várias somas, ou vários fatores, essa notação polonesa te ajuda a você fazer cálculos enormes. Eu posso pegar o quadro e fazer uma fórmula aqui, uma única fórmula, botar em cima de raiz quadrada, logaritmos e números neperianos e fazer uma conta do tamanho do quadro que eu utilizo a calculadora sem utilizar a memória dela. Então essa é uma das grandes vantagens que você tem no sistema de notação polonesa, ok? Além disso, foi agregado outras vantagens que são econômicas e financeiras também. Portanto, na calculadora, você na HP 12C, você não tem esse sinal, essa notação do sinal de igual, tá certo? Vamos fazer alguns exercícios aqui. Por exemplo, como é que ficaria 245 menos 23? Vamos dar uma olhadinha como é que ficaria. Eu vou apagar CLX, que em inglês quer dizer clear o valor X, ok? Vamos lá. 45. Eu vou fazer uma operação entre esses dois, certo? Enter. 23. Qual que é a operação? Menos 22. Vamos fazer outra? 36. Enter. 4. Divide. Agora, olha só, eu já tenho um resultado aqui de 36 dividido por 4, certo? O que eu faço? 3 mais. Olha que diferença. Certo? Então começa a ficar fácil. Próximo exercício. 5. Enter. Bom, mas eu tenho que diminuir 7 menos 2. O que eu faço? 7. Enter. 2 menos. Certo? Eu não tinha 5 guardado lá, que eu coloquei entre os valores? Se eu multiplicar vezes aqui, 5 vezes 5... 25. Então, reparem a facilidade que eu tenho nessa operação. Vamos fazer a quarta e última operação. 21 CHS. CHS em inglês é Change Signal. Muda o sinal, certo? Então, se eu ficar apertando, repare aqui que o sinal fica negativo, ok? Então, eu mudo o sinal, 21 menos... Bom, deixa então eu começar o valor, a forma correta que está pedindo ali na sequência. 45, Enter, 21, inverte o sinal, CHS, mais. Ok? Então, olha, como é simples a gente fazer essa operação, né? E vamos aqui só executar. É o que aparece aqui no visor agora para vocês, né? Toda essa operação que a gente foi feita. Existe só essa forma de fazer esse cálculo? Não, você pode fazer de várias maneiras. Como eu estava começando a fazer isso aqui, eu posso começar com 21, mudo o sinal, 45, inverto o valor e mais. Eu posso fazer, por exemplo, 7 menos 2, 7 enter 2 menos, no caso da notação polonesa, 5 vezes, por exemplo. Então, além de você ter essa flexibilidade na notação polonesa, você ainda consegue perceber que ela te dá uma envergadura. Você pode, a forma de raciocínio não é uma forma de raciocínio neurológico, tá? Ela é uma forma de raciocínio matemático. Isso é o que faz a grandeza dessa calculadora, e eu estou aqui, não estou fazendo propaganda dela, nem sou vendedor, nem sou comissionado, infelizmente, pela HP. Na verdade, é porque ela é um produto que a gente aprende a se apaixonar por ela, mesmo sendo um equipamento do século passado. E olha, no meio de várias e várias evoluções, a HP não consegue tirar esse produto do mercado devido a essa facilidade que ela tem.
Se você tem um iPhone, se você tem um smartphone, um Android que seja um iPhone, você consegue, no caso do iPhone, você consegue baixar um software que simula uma calculadora HP perfeitamente, que deve estar aí no valor de R$ 4,90 no Apple Store, tá? E você consegue também, no sistema Android, você também consegue baixar algumas gratuitas, embora ela não faça os cálculos de financiamento, ela faz só esse cálculo básico aqui, que é bom, mas não é assim tão vantajoso, né? No caso, você teria que comprar, se não me engano, o valor está girando em torno aí de R$5, tem uns que R$ 2,90, você vai achar vários emuladores de calculadora HP que você pode colocar no seu celular. Basta você só pagar um dinheirinho, né? E aí, a gente estava falando no começo aqui sobre a questão de investimento. Se você realmente utiliza isso daí, serão investimentos. Qual é o grande segredo da calculadora HP do sistema polonês? O grande segredo é que ele trabalha com esse sistema aqui, que é chamado, que eu chamo de pilha operacional, certo? Pilha operacional. Então, se você for dar uma olhada, quando eu coloco assim Clear X, né, para vocês terem uma noção, clear em inglês quer dizer limpa. Então eu estou limpando o meu registro X, ok? Estou limpando esse meu registro aqui. Então Clear X, eu clico aqui e aí eu estou limpando o registro na minha variável X, certo? Vamos então voltar ao nosso cálculo. Como é que então funciona isso daqui? Vamos imaginar, todo o valor que eu ponho está no meu registrador X, certo? A tecla CLX é que vai me garantir esse zeramento, essa limpeza desse registro. Clear X limpa o registrador X, ok? Vamos lá? Então imagina que quando você digita a tecla 8, você tecla Enter, e o 8 vai para o registrador Y, certo? Quando você tecla o 4 fica no registrador X. Então, quando você coloca a tecla Enter, você está falando, olha, qual é a minha operação entre o registrador, entre o meu registrador Y e o meu registrador X que está na tela. O Enter seria como se fosse isso aqui. Essa calculadora só faz a operação entre esses dois registros aqui. Depois eu vou explicar melhor por que isso. Então, quando eu coloco 8, Enter, 4, a calculadora sabe que eu vou fazer uma operação com esses dois valores aqui, ok? Vamos continuar. O que eu vou fazer? Tem um sinal de mais, que é o meu operador, e aí vem a variável 12 e automaticamente, então, eu fiz o produto do Y mais o X, que era o 4 que estava aqui, fiz uma operação de soma entre os dois, e aí Y mais 4 deu um único registro na minha variável 12 que está no seu visor. Tá certo? Vamos fazer isso aqui na calculadora, que é muito importante a gente trabalhar utilizando a calculadora. Então, o que eu estou fazendo? CLX, zerei o meu registro de X, não tem mais nada. Então, eu estou colocando aqui, ó, 8, Enter, isso aqui já tá indo para a memória Y, certo? 4, então agora, nesse momento, eu tenho o 8 na memória Y e o 4 na memória X. Qual que é o meu operador? Mais, ele veio para cá. Minha memória Y, automaticamente, nesse momento, ela está... minha memória Y está na calculadora, está zerada. Esse é o grande segredo que a gente tem desses operadores aqui, ok? Vamos continuar. Operações com a pilha operacional. Vamos lá. Você apertar a tecla CLX, você tem a tecla X que inverte, que troca por Y, você tem o rolamento da pilha operacional, certo? E você tem a tecla FREG, ou eu chamo, até um vício de linguagem, eu chamo de FCLX. FCLX, o que eu estou fazendo? Eu vou apagar praticamente toda a minha pilha operacional. O que a gente chama de pilha? A pilha são os meus registradores Z, T, Y e X, certo? Lembrando que praticamente a gente apenas trabalha com X e Y, ok? Em algum momento, a gente precisa fazer, é interessante que a gente faça
essa troca. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui na calculadora. Vamos lá de novo na calculadora que a gente vai usar bastante aqui. Olha só, vou apagar meu registrador, não tem nada aqui. Está lembrado daquele exercício de 45 mais menos 21? Então eu poderia começar assim, olha, 21 menos. Não se esqueça que 21 menos 21 mais 45 é diferente de 45 mais menos 21, ok? Então agora eu tenho que colocar 45. Desculpa, deixa eu corrigir aqui que eu não apertei o Enter. 21, muda o sinal, certo? Enter. Então isso aqui foi para a memória Y, ok? 45. Só que não é menos 21 mais 45, é 45 mais menos 21. Então, eu digitei na sequência errada. O que eu faço? Eu troco x por y. Apareceu menos 21, se eu somar, ok? Então, esse é o resultado que a gente tem quando você faz essa operação, fazendo essa troca de que x troca por y, certo? Vamos lá. Se você reparar bem na calculadora, você vai ter as teclas azuis, que são essas teclas, vocês têm as teclas azuis e as teclas amarelas, tá? Então vamos lá. Quando você aperta a tecla F, as teclas, somente as teclas estão com a cor amarela vão se acender. Então são essas aqui na calculadora que serão acesas. Ok? Então, quando você aperta a tecla F, você está trabalhando somente com as teclas amarelas. Então, quando você, na verdade, está apertando F, não é o FCLX como eu falo como vício de linguagem. Você está apertando FREG, que é o que vai limpar a calculadora. Por outro lado, quando você aperta a tecla azul, na verdade você está teclando apenas essas teclas aqui azuis, ok? Então nesse caso aqui, quando você quer calcular o logaritmo neperiano, tá vendo que tem um percentual de t aí? Quando você aperta a tecla G, você na verdade está trabalhando, quando você apertar a tecla G, você na verdade está trabalhando com o logaritmo neperiano. A gente consegue ver isso com muita facilidade na calculadora, que nesse caso aqui fica até mais interessante. Ó, vamos lá. Se eu apertar a tecla F, como eu tenho um recurso visual, olha lá, tá vendo aqui? As letrinhas amarelas estão se acendendo. Quando eu aperto a tecla G, são as teclas azuis que acendem. Então, isso aqui visualmente, ó, quando eu aperto Z, G, eu não estou apertando CLX, eu estou apertando x igual a 0. Certo? Se eu apertar F, não estou apertando CLX, eu estou apertando REG. FREG, eu zero todas as minhas variáveis. Repara que toda vez que eu apertar F, eu tenho um Fzinho detalhado aqui, bem pequenininho, que fica aqui embaixo, ok? E se eu apertar a tecla G, eu tenho só um símbolo para falar que a minha tecla G foi acionada. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 25. Repara que eu estou apertando 25, 2 aqui, né? E o 5, ok? Deixa eu apertar 25 de novo, porque eu quero fazer 25. Aí eu quero fazer raiz quadrada. Onde é que está a raiz quadrada? A raiz quadrada está aqui debaixo do y elevado a x. Como é que eu faço para acessar ela? Qual é a cor? A cor é azul. Ok, então eu vou apertar G. Ó, acendeu a luzinha. Raiz quadrada de 25, nós sabemos que é 5. Ok? Vamos lá então. Facinho, né? É bem tranquilo, você vê assim que agora você começa a desvendar e você começa a achar legal, fala assim, rapaz, esse negócio é muito bom, essa calculadora funciona bem legal, sabe assim, porque ela tem o resumo do resumo de todas as operações que são financeiras, que são matemáticas aplicáveis, ok? Você tem vários tipos de outras calculadoras, que são calculadoras com notações científicas. Essa é uma calculadora de notação financeira. E você vai ver que é muito comum, gerente de banco, quase todos eles têm. Sabe, se não tem, dá um sinal que essa pessoa não tem a menor noção do que ele está falando, né, na verdade. E que grande parte das pessoas que mexem com financiamentos a longo prazo, com altos investimentos, altos ativos, também tem essa calculadora guardada na gaveta,
né? Eu, quando vou comprar carro, a coisa que eu mais gosto de fazer é chegar pro vendedor, ele me fala o preço e fala qual é a taxa. Eu falo assim, você tem uma calculadora HP? Me empresta ela. Olha que chique, eu nem de calculadora eu tô, e eu vou lá e faço um trabalho bem assim, bem evoluído, bem trabalhado em cima, né? E então fica assim bem interessante. A gente é bem gratificante e o resultado você vai ver assim que é assim fantástico. Então eu aconselho a vocês a utilizar, mais uma vez, não estou vendendo, sabe assim, mas assim, a importância que você tem numa condição financeira é extremamente interessante. Vamos falar um pouquinho sobre essas funções financeiras que serão discutidas aqui com maior profundidade. Antes de mais nada, eu gostaria só de dar um exemplo. Vamos dizer assim que eu vou colocar um tira-gosto aqui para vocês, certo? Vamos lá, vamos fazer de conta que você comprou um carro, tá? Então vamos lá, a gente comprou um carro, ok? Nesse carro aqui, deixa eu trazer um pouquinho para cá para a gente olhar com mais facilidade. Vamos falar que eu comprei um carro por 44 mil reais, ok? 44 mil reais é o preço do meu carro. Tá? E aí, não, vamos fazer diferente então. Deixa eu apagar aqui primeiro e vamos fazer diferente, que eu tive uma outra ideia. Vamos falar assim que você tem 10 mil reais e você pode pagar somente R$ 1.000 por mês de financiamento no carro. R$ 500 por mês de financiamento do carro, e você precisa saber qual é o carro que você pode pagar, sendo que você vai pagar em 48 meses, tá? Então, olha, mais uma vez. Então, vamos lá que é simplesmente um exercício que a gente está fazendo aqui. Eu vou comprar um carro, posso pagar R$ 500 durante 48 meses, certo? Eu tenho 10 mil reais aqui para dar de entrada e eu quero saber qual é o valor que eu posso pagar, qual é o carro que eu poderia comprar. Vamos de novo aqui na calculadora então. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho 10 mil reais, que no caso aqui não vai entrar, no caso não vai entrar o valor. Então, o que eu tenho? Eu tenho um financiamento meu, que são parcelas. Como eu estou tirando o dinheiro do meu bolso, elas são negativas e são as minhas parcelas, ok? O meu financiamento é em 48 meses. A taxa, vamos supor aqui que eu vou pegar uma taxa bem generosa, né? Agora que a gente tem as taxas fugindo um pouco mais, eu vou botar a taxa de 0,93% ao mês, certo? Qual é o financiamento que eu posso conseguir com esse valor? Olha, você pode financiar até R$ 30.078, sendo que você tem 10 mil reais de entrada. 10 mil reais de entrada, então 10 mil mais. Então você pode comprar um carro de 40 mil reais e 78, que você consegue tranquilamente, com esse financiamento, você consegue trabalhar e, enfim, comprar o carro e ter um resultado mais tranquilo. Então a gente começou a perceber aqui que essa é a parte que a gente falou assim de como utilizar a nossa Ferrari, a nossa ferramenta principal que nós temos, né, de trabalho. Você vê que ela consegue, só do que você já aprendeu até agora, dá para você se comparar a outra calculadora, você já começa a ter um ganho de produtividade. Como? Você começa a ter cálculos melhores, você começa a ter valores melhores. Bom, a partir de agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a ver a parte, então, das funções financeiras que utiliza a HP. Então, esse é o processo interessante que a gente vai ver a seguir. As funções financeiras, então, esse é o grande diferencial que você faz das calculadoras normais, entendeu? Para essa HP da 12C, e onde a gente destaca bastante esse processo financeiro. Vamos lá. Bom, você vai ver que nós temos aqui essas funções que você tem aqui. Deixa eu chamar a nossa calculadora virtual. São essas funções que estão aqui, certo? Ok? Essas 4 teclas aqui vão fazer as principais características que nós temos na parte financeira, que são essas que nós estamos apresentando aqui. Então, nós temos N, que é o número de N períodos. Olha, eu vou calcular, lembra do N meses? Olha, esse aqui foi eu estou comprando isso em N meses, né? N é esse número que a gente utiliza aqui. E é uma taxa, é uma variável, uma denotação que a gente tem padrão em finanças, que I representa taxa financeira. Isso é mundial.
PV, a palavra PV vem de present value, que vem do inglês, né, de valor presente, que está em português, tá certo? O PMT calcula as prestações, que aí você tem uma definição já diferente, e você tem o FV, que é o valor futuro, ou future value, que é a anotação que você tem em inglês. E o change signal, né, que é a mudança que troca o sinal, que nós já falamos já em outra oportunidade. Então, são essas teclas aqui que nós vamos trabalhar na parte financeira, ok? Você pode trabalhar também com a planilha Excel. No caso da planilha Excel, você vai ter essas funções, que são funções semelhantes às funções que nós temos na calculadora HP. Então, você tem o valor presente também, você tem como VP, valor futuro, aqui nesse caso aqui, como o Excel ele é traduzido para o português, né? Você tem o N, que é chamado número de períodos, você tem a taxa, que é a taxa que você vai achar, e a forma de pagamento que você tem. Então, olha, você pode pegar um bem, por exemplo, eu estou comprando um apartamento vou pagar o valor final dele a 180 meses, por exemplo, 180 mil reais. Você fazendo esse cálculo, você vai saber qual é o valor presente. Você vai pegar aquele valor que você tem do período do final do pagamento dele e vai retroagir o valor de hoje. Valor futuro, você tem um valor hoje, quer saber quanto é que esse valor vai custar lá na frente, N de períodos, etc, etc, por aí vai. Então a gente vai ver isso aí mais de forma detalhada, certo? Essa aqui é a HP, que é o que a gente vai trabalhar, mais uma vez, nesse teclado aqui que você vai trabalhar com essa parte financeira. Vamos lá então. Existem alguns emuladores da HP, tá certo? Você tem essa daqui, praticamente eu estou usando uma versão dessa, você tem mais um outro modelo também. Existem vários modelos, né, que a gente pode trabalhar em cima dela, né? Assim, você tem esse modelo aqui, que é um modelo mais simples, e você tem esse daqui, que é um modelo mais, vamos dizer assim, esse aqui é mais sofisticado, esse aqui é o mais simples que você utiliza, tá certo? Você consegue baixar facilmente aí, você acessar algum desses browsers, ele vai te indicar esse processo. Bom, como é que funciona na HP esses cálculos? Toda vez que a gente vai fazer um cálculo, isso aqui é uma anotação financeira, quando você paga alguma coisa, certo? Você coloca um sinal negativo falando que você está saindo do caixa, ok? Você tem 6 meses aqui no caso, há uma taxa de 8% ao mês. Lembre-se que na calculadora a minha taxa aí sempre ela é ao mês. Então se você for pegar um financiamento e esse financiamento, por exemplo no banco, você fala assim, eu estou pegando financiamento, eu estou pegando um BNDES de 8% ao ano. 8% ao ano você vai ter que pegar e dividir, você vai ter que dividir por 12 e você acha a sua taxa ao mês. Não se esqueça que a calculadora financeira HP 12C trabalha apenas com taxa mensal, certo? Bom, então o que a gente tem aqui? Nós temos então, eu vou pegar 4 mil reais, vou inverter o sinal, eu estou saindo do caixa, certo? E aí vou apertar meu PV, que é o meu valor presente, certo? Se o período é de 6 meses, eu vou apertar 6 e a minha tecla N. Se a minha taxa é de 8% ao mês, que é uma taxa absurda, né? Isso aqui é um valor assim, é só simbólico para a gente analisar, eu vou apertar então 8 e a tecla I. E aí eu vou apertar qual é o meu valor futuro. O meu valor futuro é de 6.347,500, certo? Então, esse daqui é o cálculo que eu faço na minha calculadora. Para que eu preciso trabalhar de algumas formas, eu tenho que fazer alguns ajustes na minha calculadora HP. Para fazer uma convenção exponencial, por exemplo, eu sempre tenho que trabalhar com juros compostos na mesma parte fracionária de N. Se N é um período que está em meses, então fatalmente eu tenho que trabalhar com meus juros também com N meses. Com o juro também na proporção de meses, como já foi dito. Vamos pegar um exemplo aqui, né? No caso, Pedro aplicou R$ 400 por mês
a 5%. Esse é um juro composto. Qual que vai ser o valor desse resgate? Vamos lá. Então vamos analisar como é que foi a movimentação. Pedro tirou R$ 400, né, dentro da sua carteira, né, e fez uma compra e pagou por 3 meses um juro de 5%. O tempo meu, então, é 3 meses, certo? A minha taxa é de 5% ao mês. Qual vai ser o meu valor futuro? Isso é uma aplicação que eu estou fazendo, onde a pessoa, por exemplo, é um empréstimo, e aí eu estou emprestando R$ 400 para a pessoa fala assim, olha, eu te pago um juro de 5% e daqui 3 meses eu te devolvo o dinheiro. Como é que vai ser? Eu vou apertar FREG, vou apertar 400, a tecla CHS, o valor presente, vou apertar 3N, que é a minha tecla, vou apertar 5I, e aí eu vou ter esse valor do valor futuro. Vamos ver isso na minha calculadora virtual, vamos lá. Então vamos lá, olha, estou seguindo aqui os mesmos passos, ok? FREG, FCLX, né? 400, mudo o sinal, CHS, tá certo? E vou apertar a tecla valor presente, ok? Então, ele já gravou isso aqui na memória dele. Vou apertar a tecla 3 e vou apertar meu número de meses, que é o N, tá aqui. Vou teclar 5% de juro ao mês, que é a minha tecla I, está aqui. Ok? Então, olha só, eu tenho que ter pelo menos 3 variáveis para fazer o meu resultado. Ok? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Qual é o meu valor futuro? 463,05, ok, confere com os cálculos que a gente tem. Certo? Por que eu uso o FCLX? O FCLX, eu estou garantindo, o FREG, né, desculpa, eu estou garantindo que todas meus armazenamentos que está na memória dessa calculadora está totalmente zerado. Então, sempre que você fazer um cálculo financeiro, é bom você começar com FREG, daí o meu vício de falar FCLX. Então, você só faz isso aqui só quando você vai fazer cálculo financeiro. É totalmente desaconselhável você ficar apagando, como na calculadora convencional, ficar apertando o CLX para pagar os valores, uma vez que você não há necessidade disso, tá certo? Vamos voltar aqui então para o nosso cálculo. Então é dessa forma que a gente faz o exemplo que a gente tem. Vamos pegar um outro exemplo então, tá certo? É onde a gente vai trabalhar analisando um processo diferente. Qual o valor presente obtido para um valor futuro igual a R$ 800 em 4 meses a uma taxa de 8% ao mês? Nesse caso aqui, o que eu estou querendo é o seguinte, eu preciso pegar R$ 800 de empréstimo, tá certo? Eu sei que a pessoa que vai me emprestar, a taxa dela é de 8% ao mês, e aí nesse caso eu quero saber qual é o valor inicial, né, que eu tenho que fazer esse investimento. Então vamos lá na minha calculadora. Então vamos pegar a sequência aqui, ó. Vamos lá. Sequência acompanhando para a gente fazer aqui. FREG, mais uma vez, isso aqui vai ser um mantra, né, desse FREG, FCLX, porque a gente precisa zerar esses valores. Então vamos lá. 800 é o valor que eu vou receber lá no final do meu financiamento, certo? 4 é o meu período de meses. 8 é minha taxa financeira. Qual é o meu valor presente? Qual que é o valor que eu tenho que resgatar? Olha, se fosse uma aplicação, se eu sei que a pessoa vai me devolver uma taxa de 8% ao mês, certo? Eu teria que emprestar para ele, desembolsar do caixa, daí o sinal negativo, eu teria que desembolsar R$ 488,02, tá certo? Para que ele faça um financiamento onde eu vou resgatar os meus R$ 800, ok? Bom, isso é a apresentação que a gente tem, né? No próximo módulo a gente vai falar um pouco mais sobre fluxo de caixa, aonde a gente vai trabalhar uma parte importante do ativo, que é como você controla o seu fluxo de caixa. Ou seja, você tem um salário, você tem uma remuneração, você é assalariado, você tem uma remuneração e você precisa fazer esse controle de tal sorte que esse fluxo de caixa seu te dê bastante
conforto, vamos dizer assim, para você trabalhar. A gente vai ver isso aí nos próximos módulos, tá? Muito obrigado.